Olá, paz do Senhor, tudo bem com você hoje? Espero que sim. Hoje a mensagem vai ser um pouco diferente. Hoje eu queria dar a minha opinião sobre o filme Divertidamente 2, tá? Antes de mais nada, eu quero dizer que eu respeito todas as opiniões, mas eu tenho a minha e eu acho que é importante nós opinarmos sobre coisas que estão acontecendo no país. E uma delas, apesar de ser lazer, na categoria lazer, é algo importante. Por quê? Porque as pessoas estão indo assistir esse filme. Então, eu vou falar aqui a minha opinião sincera. Antes de mais nada, eu quero dizer que eu gostei muito desse filme. Eu acho que é um filme que faz com que a gente pense. O quê? Pensar o quê? Pensar sobre as nossas emoções. Você vai revisitar emoções que às vezes você nem sabia que tinha, ou que você em algum momento achou que essa emoção era totalmente negativa. E esse filme te mostra que nem toda emoção é 100% negativa. Eu vou dar um exemplo aqui, tá? Só um exemplo, não vou dar assim, falar tudo sobre o filme, porque se você ainda não assistiu, você ainda vai assistir e eu não quero contar aqui o filme todo. Mas é importante pontuarmos algumas coisas relevantes. Por exemplo, a parte do medo. O medo, que é visto como uma emoção, em geral, totalmente negativa, esse filme mostra que nem sempre o medo vai ser totalmente negativo. Por que o medo é negativo? Porque ele te impede de avançar. Às vezes você não faz determinadas coisas por medo, mas o medo também faz com que você se previna. Por exemplo, no filme, quando eles estavam lá, as emoções estavam em apuros, quem que levou o paraquedas lá? O medo. Porque o medo, ele é prevenido. Quando você tem medo, você se previne. Então, não é uma emoção totalmente negativa. Assim, em relação às demais outras emoções, tem determinada parte do filme que mostra que o tédio nem sempre é negativo, tá? Enfim, tem várias partes do filme que mostram que nenhuma emoção é totalmente negativa. Mas agora eu queria chamar muita atenção para uma emoção que dominou as demais emoções. Um sentimento ali muito marcante no filme. E esse sentimento, eu quero que você preste muita atenção, porque se você não tomar cuidado, esse sentimento, essa emoção pode estragar a sua vida. De que eu estou falando? Estou falando da ansiedade. Em determinada parte do filme, a ansiedade controla as demais emoções. Quando você for assistir o filme, você vai notar que tem uma parte do filme que a emoção, a ansiedade, domina a mente da personagem principal. E ela tem uma espécie de transe ali, de síndrome do pânico, onde a ansiedade domina a tristeza, domina a raiva, domina tudo. Então eu quero que você tome muito cuidado com a ansiedade. Agora eu vou falar do aspecto cristão, a minha visão cristã. Por que o Senhor Jesus deixa bem claro que a ansiedade é um perigo? Está lá em Filipenses 4:6, quando o apóstolo Paulo diz o seguinte: não andeis ansiosos por coisa alguma. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele deixa esse recado para que nós não andemos ansiosos. E o que mais que ele fala? Apresentai todas as suas petições diante do Senhor, com súplicas e ações de graças. Se você tiver essa visão, você não vai andar ansioso. E quando você não anda ansioso, nenhuma emoção sua vai tomar conta da sua vida. Por quê? Porque a pessoa ansiosa demais, ela também tem a emoção da raiva, também tem medo, também tem tristeza. Então a ansiedade, ela domina as outras emoções, mas ela também carrega com ela mesma outras emoções negativas. A ansiedade, apesar de não parecer um sentimento tão negativo, talvez ele seja o sentimento mais perigoso. E isso foi uma grande lição do filme. Por isso que eu vejo, às vezes, na internet, muitas mães falando o seguinte: ah, meu filho saiu do cinema e depois ele teve um surto de ansiedade. Olha que perigo! Será que foi o filme que causou essa ansiedade?
É claro que não. Provavelmente esse sentimento estava lá escondido dentro da criança e veio à tona. Então, o meu recado é o seguinte, tanto para adulto quanto para criança, esse filme, ele nos inspira a gerenciarmos as nossas emoções. E onde que nós devemos colocar as nossas emoções? Nós devemos colocar as nossas emoções nas mãos do Senhor Jesus, entregar tudo para o Senhor Jesus, porque se Ele estiver administrando a nossa mente, nós não seremos guiados por sentimentos, por emoções, e principalmente nós não andaremos ansiosos por coisa alguma. Nós seremos pessoas tranquilas, serenas, confiantes no Senhor, nem um pouco preocupados com o futuro, porque nós sabemos que Ele está no controle, tá bom? Então pode assistir esse filme tranquilamente, principalmente se você for cristão, você não será dominado por nenhuma emoção. Muito pelo contrário, vá e aproveite as lições desse filme, seja você adulto, seja você criança, seja você adolescente, tá bom? Não tenha medo. Se você tiver um filho, pode levar esse filho. Se for uma criança acima de 8 anos, eu acredito que será até pedagógico, tá bom? Que você tenha uma semana abençoadíssima, que você e sua família sejam profundamente guiados pelo Senhor e não pelas emoções, tá bom? Se você gostou desse vídeo, compartilhe, dê um like aí para mim, continue curtindo nosso canal. O Senhor sempre tem uma palavra nova ao seu coração. Grande abraço, que Deus te abençoe.